Senhores, boa noite. Eu já vou iniciar a aula daqui a pouquinho. Eu estou abrindo aqui a apostila de vocês e já vou iniciar, beleza? Beleza, vamos lá. Senhores, gostaria de perguntar para vocês aonde que vocês pararam, aonde que o Michel, qual foi a última atividade que ele parou aqui no portal do aluno. Aquecimento de cabos, tem 4 situações de aprendizagem, né? Tem a SA1, estufa danificada, transformador, aquecimento de cabos e Não coloquei. foi fone, eu quero assistir, então vai lá pro teu quarto lá. Peraí, tá, meu fone já tá aumentando. Vocês conseguiram me ouvir? Pra carregar, isso não tá nem botando, deve estar com 2% Cala a aí boca. já. Ele só tava mexendo naquela hora. Senhores Felipe, Ney, Souza, Wallace, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo, sim. Beleza. Onde foi que vocês pararam aqui? Não aparece a imagem, não, né? O senhor gravando, né? Eu vou abrir aqui do meu celular, para ficar mais fácil. Meu Ah, computador vai desligar, uhum. e Nós parou aí, na SA2. Na verdade, fizemos a atividade da SA2, né? certo. Deixa eu ativar o som aqui. Vocês estão vendo aí a tela do meu celular, né? Wallace, Sim, estamos vendo. beleza. SA2, transformador. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Mas essa foi feita já a atividade. Foi feita? Então, no caso seria a atividade 3, né? Atividade 3. A, Beleza. a SA3. Uhum. Todos já baixaram aí a apostila? Eu baixei. Aquecimento de cabo. Ok. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Ah, tá. Essa aqui é a entrega da SA, né? É. Na verdade, o fone é maravilhoso. Uma só muda, não só porque Bom, o livro de vocês, ele é dividido em 3 partes. Em várias partes, para ser sincero. E vamos lá aonde que nos interessa. Eu queria que estejam aqui. Situação de aprendizagem. Idioma, magnetismo. Eu acredito que vocês estejam aqui, ó. Todos vocês têm computador em casa? Como que é o... Deixa eu permitir aqui o Eliseu. Todos vocês têm computador em casa? Eu tenho. Tem, né? O ideal, eu ia utilizar o computador agora, só que meu computador eu esqueci o carregador, ó.
Vamos lá. O curso de vocês ele é trabalhado com situação de aprendizagem. Vocês já devem ter visto alguma situação de aprendizagem da nossa disciplina. E a disciplina ele traz essas historinhas, né? Tem que ler. O curso EAD ele é um curso que requer muita dedicação do aluno. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu vou trabalhar com vocês 2, 3 semanas, até o dia 8 com vocês, nós temos outra semana, outra e depois. Então, deixa eu me... Vou ligar aqui no fundo. A aula vai ser mais ou menos meia hora, devido a... Estou com questão de cara. Esqueci a gente no Meu nome é professor Felipe, eu tenho 10 anos de Senai. Talvez alguns de vocês já tenham feito Senai na década de 90, década de 2000. Eu fiz também em 2008, no MEC, eu fiz uma técnica para aprendizagem de 1.120 horas, quase 2 anos. De lá para cá, eu trabalhei no Senai em 2010, em 2011, eu fui convidado para dar. Em 2011 até 2013, eu recebi na época de 2013 uma participação da Olimpíada do Conhecimento. Em 2018, novamente, tive treinamento da Alemanha, fui para a Alemanha pelo Senai, para receber capacitação tecnológica de conhecimento para aplicação de curso técnico no Senai, que é fotovoltaica e automação. Em 2018, eu recebi uma atualização para a área de eficiência energética, eu sou especialista nessa área. Tenho a graduação de tecnólogo, sistemas elétricos, não engenharia elétrica, fiz 3 anos e meio. E de lá para cá eu trabalho em dedicação funcional e faço meu serviço fora quando aparece, na área de automação, comando elétrico, é uma área que eu trabalho muito, na área de disciplina. Essa disciplina, ela trabalha com fundamentos. O que é corrente, o que é função, o que é efeito elétrico. E agora a gente vai trabalhar algumas aplicações aqui, como transformadores, dimensões de sensores. E a maneira que eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar junto com a apostila, dando alguns exemplos e fazendo alguns desenhos para facilitar a integração do conhecimento com vocês. Beleza? Então, vamos lá. O curso de vocês, ele trabalha com muita historinha, ele faz umas historinhas com base nessa história, ela traz um problema, que se chama situação de aprendizagem. Vou compartilhar aqui na tela, para que vocês acompanhem aí essa história. Eu ia abrir agora o livro de vocês. Vocês me acompanham. Essas histórias, eu vou deixar que vocês leiam elas. Elas são fundamentais que vocês tenham lido elas. Eu quero saber aqui onde vocês pararam, né? Na situação de aprendizagem de eletromagnetismo, se eu não me engano. Fizeram ela? Eletromagnetismo? Isso. Não, ainda não fizemos, não. Não? Não. Deixa eu verificar aqui. Circuitos elétricos vocês já fizeram, né? Esse aqui que vocês estão vendo, que é série, paralelo, múltiplo. Essa foi a primeira, né? Isso. Aí a segunda foi a do transformador. A SA2, no caso. A transformador, beleza. A do transformador, deixa eu pegar ela aqui. Senhores, a elétrica é uma área que dá dinheiro, né? Toda área dá dinheiro, mas a elétrica, a vantagem da elétrica é que quem trabalha
trabalha com elétrica ou sabe ou não sabe. A área industrial que vocês vão trabalhar. Porque a área de industrial a pessoa desenrola ou termina de quebrar. Industrial todo mundo mexe. Agora, industrial é o curso que vocês vão trabalhar, ela é fundamental, quem entenda os princípios de eletromagnetismo, né? E esses princípios que a gente vai trabalhar. Nessa situação aqui, ela vem dizendo para vocês... Tem que acabar com a minha internet. Acabar a internet? O acesso... A internet aqui é meio ruim. Uhum. E aí fica meio... Aí, vamos lá, né? Vou abrir aqui, deixa eu permitir aqui o Júlio, participar do Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Estou compartilhando aqui a tela do meu celular para mostrar para vocês aonde nós vamos dar continuidade aqui no curso. E aqui ela tem duas atividades na situação de aprendizagem do eletromagnetismo. Que ela pede que vocês respondam questionário sobre transformador, né? Sobre transformador. E o problema causado no transformador, a justificativa. Essa atividade que vocês já fizeram, e aí a gente vai falar sobre eletromagnetismo agora. Eu vou trazer o eletromagnetismo sempre trazendo uns exemplos práticos para que vocês acompanhem de uma forma mais interativa. Beleza? Vou começar a partir daqui, do eletromagnetismo. Eletromagnetismo, senhores. Para vocês terem uma ideia, ela foi descoberta há mais ou menos 200 anos. E todo mundo sabia que existia uma pedra chamada ambar. É uma pedra que, se você passasse um tecido nela, ela soltava faísca. Então, a faísca já era conhecida, mas não se sabia que aquilo ali era eletricidade. Ela deu um nome depois de alguns 50 anos depois. O eletromagnetismo, ou magnetismo mencionado, é um ramo natural que você encontra na Terra, como vocês estão vendo aí na tela do celular. Tem dois pés, o pé norte e sul, e o magnetismo dele acontece nos extremos. O eletromagnetismo já é quando você cria o magnetismo utilizando a eletricidade. Como é que você cria o magnetismo? É muito simples. Você enrola um fio, como vocês estão vendo aí, ó. Você enrola uma bobina de um fio e você energiza ela. Qual é o efeito dela? Ela vai fazer a mesma coisa que o ímã. Isso não parece nada de óbvio, não parece nada demais. Mas isso revolucionou a elétrica, gente. Para quem está ansioso para trabalhar com comandos elétricos, isso é fundamental a gente conhecer o princípio do magnetismo, porque essa bobina que vocês estão vendo aí é a bobina que vai fazer uma campainha tocar, é uma bobina que vai fazer um relé funcionar, é uma bobina que vai fazer uma contatora ligar, certo? Então, o eletromagnetismo ele é muito importante porque é ele que vai causar um efeito indutivo para poder movimentar o metal. Se vocês olharem ali, ó, a bobina ele tem um núcleo, os contatos de entrada e saída, ele tem um induzido. E esse induzido, ele vai, nesse caso aqui, ele vai puxar um contato para poder abrir e fechar. Com base nisso, quando se descobriu o eletromagnetismo, já se podia, por exemplo, fazer comunicação através de código Morse, ou seja, já se podia utilizar a eletricidade através de pulsos elétricos. A cada pulso, um intervalo de tempo, você fazia com que os pulsos elétricos se tornassem informação. E essa informação era fundamental, porque para você transmitir informação para outro estado, você precisava enviar cartas, e até então levava dias. E imagina você transmitir um conhecimento através de expediente, através de comunicação Morse. Isso revolucionou o século XVIII, através dessa comunicação de código Morse. Você tinha uma bobina e criava pulsos, e você cria uma regra. 2 pulsos é a letra A. Um pulso, uma pausa é a letra B. Um pulso, uma pausa, outro pulso é a letra C. Então você fazia essa comunicação através utilizando eletromagnetismo.
Mais na frente, depois de alguns anos, a gente conseguiu descobrir como que o eletromagnetismo ele trabalha. Quando você energiza, por exemplo, uma bobina, ele vai criar uma força de um ímã, que a gente chama de eletroímã. Olhando essa imagem aqui, ó, esse aqui é o princípio do transformador. O transformador, ele vai fazer o seguinte, ele vai converter energia, vai elevar e vai reduzir. E com base nisso, você já conseguia, além de fazer transmissão de comunicação, você conseguia fazer com que a bobina, o eletromagnetismo, elevasse a tensão e ponteasse. Qual a aplicação de elevar a tensão? Você poderia transmitir eletricidade para longa distância. Se a gente transmitir eletricidade em 110, em 20, você tem muita perda. Mas se você coloca a tensão em 13.000 volts, em 500.000 volts, as perdas são menores. E o princípio da bobina é, quando você enrolar uma bobina, como vocês estão vendo aqui, ó, quando você enrolar uma bobina no ferro, ela tem um fluxo magnético, ou seja, todo aquele ímã que fica em volta dele, ele não fica mais circulando, ele segue um fluxo, ele segue uma direção, que é o fluxo magnético. E esse fluxo magnético, quando ele percorre através desse ferro, que é o ferrite, é isso que faz o transformador pesar. O transformador ele não pesa por causa do cobre, ele pesa por causa desse ferrite aí. E aí toda essa transmissão desse conduído, ele passa do outro lado do transformador e você enrola ele aqui do outro lado. Então ele é proporcional. Se você coloca aqui 1.000 voltas e do outro lado você coloca 10 voltas, você está reduzindo. Observa aqui essa imagem que vocês estão vendo. Está vendo que ele tem mais voltas vermelhas do que voltas azuis? Então essas mais voltas vermelhas que vocês estão vendo aí, ele representa um transformador rebaixador. Se você tem um transformador que tem 1.000 voltas, que são 1.000 espiras, e do outro lado tem 10 espiras, a relação dele é de 10 para 1. Como assim? É o que está explicando aqui, ó. A tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual a tensão do primário sobre a tensão do secundário, ou seja, analise só o N', N-sec. O número do primário sobre o número do secundário é igual a alfa. A alfa é a relação de transformação. Tá ali. Então, se eu tenho 1.000 voltas no primário e como eu tinha falado, 10 voltas no secundário, o transformador ele vai reduzir de 10 para 1, que é a relação de transformação, número 10. Todo número acima de 1 é transformador rebaixador. Todo número menor que 1 é transformador elevador. Como assim? Faz ao contrário. Se você coloca agora 10 voltas no primário e 1.000 voltas no secundário, você está fazendo um transformador elétrico. Então, se eu pegar 10 sobre 1.000, é 0,001. Né? Então, é um transformador, um número menor que 1 é um transformador elevador. E, com base nisso, o transformador ele revolucionou a transmissão de eletricidade em corrente alternada. Tá? Como vocês estão vendo aí. A relação de transformação é proporcional à tensão do secundário e também à relação proporcional dos espiras. E a gente tem uma atividade que eu vou trabalhar com vocês. Professor, pode falar. Essa atividade, essa explicação, o outro professor ele já tinha dado. Então, no caso, seria a SA3, né? Ah, ele já deu? Então vamos falar lá para a SA3, então? Já foi até entregue essas atividades aí. Então, bora para materiais e ferramentas. Beleza. No caso, vai ser a 3, né? Essa é a 3. Essa é a 3. A atividade vai ser entregue agora dia 27, se eu não me engano. Isso. Todos vocês conhecem o tal de multímetro, né? Que é equipamento de medir tensão elétrica. Esse camarada aqui. O voltímetro, para quem nunca utilizou, todos vocês já utilizaram o voltímetro? Ney, Barroso, Voltímetro? Souza, Pantoja. Eu ainda não utilizei, não. Eu já usei.
Quem que tem conhecimento de manusear multímetro ou voltímetro? Eu tenho. Beleza. Mais alguém? Jailson, Jailson, né? Júlio, Marcos, Souza, Pantoja, Eliseu. Dificilmente uso, sim. Perfeito. Multímetro é uma ferramenta importantíssima da nossa curso. É uma ferramenta que nós vamos trabalhar, é a única ferramenta que a gente consegue entender como que a eletricidade trabalha, que é o multímetro. O multímetro, dentro das escalas dele, tem um voltímetro. Aqui nessa imagem, ele tem dois, um voltímetro analógico e o digital. A maioria é digital, mas para quem é daquela época antiga, gosta muito de trabalhar com o analógico. O analógico ele é mais real, ele é mais preciso quando você quer fazer medição direta, porque o digital alimenta às vezes. Se a bateria dele está fraca, ele não vai muito legal. E se ele... E também, o multímetro analógico, se você... O digital, com algumas quedas, ele pode sofrer algumas alterações. O multímetro ele nunca pode levar queda, nem o analógico, nem o digital. Tem umas marcas robustas aí, a tal de Fluke, que você já deve ter ouvido falar. É uma marca para profissionais, bem mais caro que comparada com outras marcas, mas tem uma robustez e uma confiabilidade muito grande. O multímetro, se você usa ele em escalas erradas, você queima ele. Isso é bem óbvio. Então, quem manusear ele tem que saber usar as escalas corretas. Aqui ele mostra aqui sobre os instrumentos de medição, extensão, cabo, botão, medição, que faz parte do multímetro. O outro instrumento que é o ohmímetro, que é o instrumento para medir resistência elétrica. Muito importante, o ohmímetro ele não pode ser usado para medir energizado. Sempre quando for usar ele para medir resistência, tem que ser desligado. Por quê? Quando você coloca o multímetro para medir resistência elétrica, você vai medir um resistor. Como eletromecânico, muito difícil vocês usar essa função, só para reparar um circuito eletrônico, quem tiver conhecimento. Mas o ohmímetro, você vai medir resistência de equipamentos elétricos. O principal ferramenta para que a gente usa no ohmímetro é teste de continuidade, é aquele que o multímetro apita, né? Pi, 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 pi. E quando ele apita, é uma função de ohmímetro, mas ele tem uma subfunção que é continuidade. Ele é continuidade, ao mesmo tempo ele mede resistência até 200 ohms, na maioria dos multímetros. Certo? E esse ohmímetro também ele serve para verificar as pontas de prova. Eu tenho um aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer alguns testes. Quando for no Senai, algumas aulas eu vou fazer no Senai. O amperímetro é uma ferramenta para medir corrente elétrica. Alguns chamam de amperagem, nem é um termo técnico, é amperagem. Você pode falar, não está errado, mas é um termo pouco utilizado para os técnicos, muito utilizado por eletricistas. Como vocês estão na área técnica, evitem de falar amperagem. Amperagem é um subtermo para facilitar quem está manuseando o multímetro. Porque o multímetro tem várias siglas, ACA, ACV, e essas siglas de A, a ferramenta é amperagem, para facilitar. Mas, como aprendizado, o termo correto é corrente elétrica. O amperímetro ele vai medir corrente elétrica e é importantíssimo, senhor, muito importante. O multímetro ele tem dois modelos. Um modelo que é o alicate e esse modelo que vocês estão vendo aí na tela do celular de vocês. Esse modelo é o modelo que precisa interromper um circuito. É o modelo eletrônico. É um modelo que talvez vocês não vão utilizar. Porque, como eletromecânico, uma das maiores funções que vocês vão ter é supervisionar e manter algumas indústrias em funcionamento, ou maquinário em funcionamento. E a maioria das medições são medições com alicate. Como que é esse alicate? Quem nunca viu, vou mostrar aqui. O alicate é amperímetro. O alicate, você não precisa cortar o fio, né? Você só coloca ele por cima do cabo
Alicate 1 milímetro. Você passa o cabo dentro desse alicate, literalmente um alicate. Esse modelo bem baratinho, né? De R$ 50, mas deles a gente tem que ter cuidado porque são modelos que não têm segurança. Então, se vocês darem um curto-circuito no painel, é arco elétrico na mão de vocês. Por isso que eu falei que a marca Flow, que ele tem umas proteções muito boas. O multímetro dentro dele, principalmente esse alicate aqui, eles têm proteção, que são as categorias, a C1, a C2, a C3 e a C4. Esses modelos, caramba, cadê as imagens? Ó, esse modelo aqui, ó, que apareceu, é o modelo mais barrela que tem, que é até essa da Minipa, que tá aqui embaixo, ó, que é o de R$ 120, ele é AC2, perdão, CAT2, azul com esse aqui no cantinho, esse azulzinho aí. Esse quarto é o Fluke, que ele é bem mais caro, que é o top. O Fluke, ele sempre tem uma proteção maior. Então, esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, são os baratos. São para categorias para você medir tomadas, alguns equipamentos diversos. Talvez muitos de vocês vão utilizar esse terceiro aqui, ó. Mas ele não tem uma... Ele é CAT2. O que é CAT2? Ele não tem proteção para correntes de curto-circuito elevados. Ou seja, se você abrir um painel de barramento de disjuntores, ele não serve. Mas se você medir tomada, corrente de uma furadeira, de um equipamento mais simples, até um equipamento controlado, ele é utilizado. Mas equipamentos brutos mesmo, como quadro de disjuntores de 500 amperes, 200 amperes, ele não é recomendado. Agora o Fluke é. Esse azulzinho ali, ele é. Tá? Peço perdão para quem está acessando agora, eu ia ligar o meu computador para acompanhar vocês pelo computador. Falando do alicate, está ele aí. Alicate é um perímetro, ele tem esse nome alicate é um perímetro, mas ele não só tem a função de alicate, ele tem a função para medir tensão e resistência. Tá? Esse modelo aí é o modelo mais barato, só para quebrar galho mesmo, para medir umas tomadas e alguns equipamentos. Eles não vai te trazer uma proteção muito grande, né? As ferramentas do eletromecânico ou do eletricista são os materiais que a gente vai trabalhar aqui nessas medidas, que eu vou trabalhar com vocês aqui. Equipamentos, utensílios, beleza. A gente precisa entender a distinção entre equipamentos, ferramentas e materiais. Por exemplo, um multímetro, ele é uma ferramenta ou ele é um equipamento? Ele é uma equipamento. O alicate, por exemplo, chave de fenda, são ferramentas. Os materiais são materiais, por exemplo, como condutores, cabos, contatora e outros componentes que nós vamos utilizar. Isso aqui é importante. Condutores elétricos, fio, cabo, barramento e trilha. A gente vai começar a trabalhar com dimensionamento de condutores, como dimensionar um cabo. Então aqui, ó, olha, observe. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha a diferença entre fio e cabo. O cabo, senhores, ele tem vários pontinhos. E esses pontinhos que vocês estão vendo aí, esses pontinhos aqui é o que define o cabo, ele é flexível. Existe cabo rígido também. Tá? Ele é formado por vários pares, vários traçados. O fio ele é um único material, geralmente ele é rígido, muito duro. Muito difícil você utilizar ele em instalações elétricas residenciais, o rígido. Você usa mais para fazer aquele ramal aéreo, né? Para você fazer aquele fio que atravessa a casa de ponta a ponta e vai ramificando. Ele é muito bom para isso. Mas para fazer as ramificações você utiliza o cabo flexível, unipolar. Cabo multipolar é o que a gente chama, termo técnico, termo de eletricista é o cabo PP, né? Mas a gente chama de cabo multipolar. Por que eu falo cabo multipolar? Porque quando a gente for trabalhar com dimensionamento, a gente precisa entender a definição de cabo
unipolar, cabo rígido, cabo multipolar, porque isso, cada cabo ele tem uma aplicação e uma corrente diferente. A corrente do cabo unipolar é diferente do cabo multipolar, por quê? A corrente que passa no cabo multipolar, ele tem uma proteção de impacto, ele tem uma proteção térmica maior, então ele suporta uma corrente elétrica maior. O barramento é um pedaço de cobre que fica nos quadros de disjuntores, e a trilha é o que tem em PCI, que a gente chama de placa circuito impresso, ou PCB. Algumas ferramentas básicas para o técnico: chave fenda cruzada, que é chamada de chave Phillips, né? O alicate universal e o famoso chave de teste, pico e alicate de corte, parafusadeira e chave de teste ali no cantinho. Essa ferramenta é bem básica. A chave de teste para medir tensão, alicate universal. Senhores, como eletromecânico, o eletromecânico ele trabalha com muita manutenção e supervisão. Então, evite de utilizar o alicate, não faça isso. Não utilize o alicate como martelo. Por quê? Porque se você usar ele como martelo, vou dar um zoom aqui, ó. Se você usar ele como martelo, sem querer, você pode bater nas partes isoladas. Esse tipo de alicate aí, que eu dei o zoom, é um alicate de eletricista. Ele tem isolação até 1000 volts. Se você usa ele como martelo, você vai bater, sem querer, às vezes, em umas partes móveis que são isoladas, e aí, quando tiver necessidade de proteger você contra um choque, você vai levar um choque. Então, utilize as ferramentas adequadas, tá? Nem chave de fenda como alavanca, porque aí quando você querer apertar um parafuso, tirar um parafuso que esteja fenda, ou vai estar com a ponta quebrada, e aí você vai ter muita dor de cabeça, vai disparar um parafuso, aí aqueles 10 minutos de serviço vai se tornar em horas. Vocês sabem do que estou falando, né? Chave de teste, essa ponta de fenda aí, ó, ela só tem a ponta de fenda só para fazer teste. Se você tentar parafusar, você vai quebrar a ponta. É só mesmo para fazer teste. Alicate de bico, esse tipo de alicate, ó, ele não tem isolação elétrica. Tá vendo que ele só tem uma capinha ali, muito utilizado para acabamento. Alicate de corte, muito bom para cortar fio. Evitem de utilizar ele para desencapar. Parafusadeira, mão na roda. Parafusadeira, a parafusadeira, se você olhar ela ali, ela tem vários torques, né? 17, 18, eu gosto muito de usar os torques, porque dependendo do torque, você parafusa um parafuso e ele não espana um parafuso. E a chavinha de teste ACDC, para você fazer os testes aí de alguns equipamentos. Se é corrente contínua, corrente alternada. Particularmente, tem gente que não gosta de usar, mas é sempre bom, porque às vezes você tem ali, né, alguns equipamentos que não sabe quem é fase e quem é terra. Bitola é capacidade de condução. Todo condutor ele tem uma capacidade de condução. Por exemplo, os fios, os cabos residenciais, a maioria são 1,5 e 2,5. Adotar uma regra, tipo, vou utilizar 1,5 para iluminação, 2,5 para a casa toda, é um risco, porque o correto é dimensionar. Então, existem critérios para dimensionar o condutor. O primeiro critério, capacidade de condução de corrente. Condutor de 2,5, se eu perguntar para vocês, algumas pessoas devem saber. Um cabo de 2,5 suporta quantos amperes? A pessoa vai responder, suporta 24 amperes. O cabo de 1,5 suporta quantos amperes? A pessoa vai responder, suporta 17. Mas esse cabo de 12,5 e 1,5 milímetro, eles são aplicados para que tipo de estrutura? Ele é utilizado em alvenaria, utilizado subterrâneo? Eu preciso saber. Segundo critério para dimensionamento de condutores, queda de tensão. Queda de tensão é a distância. Então, ou seja, a gente precisa saber a distância da saída do quadro até o circuito terminal. E a seção mínima admissível. A seção mínima admissível é a seção mínima prevista na 5410, uma norma que tem que estar na mente de vocês. Não pode esquecer, tá? Por quê? Porque a 5410 é a norma das instalações elétricas em baixa tensão. Quando a gente faz dimensionamento de baixa tensão, que é 110, 220, eu estou falando 110 aqui, mas algumas pessoas devem estar agoniadas quando eu falo 110, mas o termo correto é 127. Tá? 127, 220. Evita de falar 110. Estou falando 110 porque ainda estou me familiarizando com vocês. Cálculo de condutores, dimensionamento pelo critério capacidade de corrente. Corrente máxima é igual a potência máxima sobre U. O que é U? É a tensão. Lei de Ohm. Vamos pular. Vou ligar minha câmera. Isso aqui é importante.
aplicação. Você lembra que eu falei para vocês? Eu perguntei assim para vocês. O condutor de 2,5 ele suporta 24 amperes, mas em que instalação? Em alvenaria, subterrânea? Então, o condutor, independente de onde ele é aplicado, ele sofre uma penalidade térmica do ambiente, e essa penalidade ele acaba tendo uma diminuição de capacidade de condução ou elevação. Um cabo que você aterra ele, que ele é subterrâneo, ele é mais frio, ele suporta uma capacidade maior de corrente do que aquele cabo que está na parede ou está passando um forro, que está sofrendo uma temperatura extrema. Então, a sobrecarga no condutor causa incêndio. Então, vocês, como eletromecânico, têm que ter noções de dimensionamento, porque não é uma regra. Chuveiro elétrico é 6 milímetros, um motor é 4 milímetros, uma tomada é 2,5. Tem que dimensionar. E dimensionar, eu preciso saber que tipo de instalação. Então, cada método, ele tem um método de instalação. Por exemplo, o método B1, ele tem ali condutores isolados. O que é condutor isolado? É o cabo comum. Cabos unipolares. Qual a diferença entre cabos isolados e cabo unipolares? É aquele cabo PP que eu mostrei para vocês. Existe um outro cabo isolado que ele tem duas proteções. Que ele tem a proteção PVC e a proteção de policloreto de vinila. Que o PVC é policloreto de vinila, que é borracha e é reticulado, que é o EPR. Esse tipo, B1, condutores isolados, cabos unipolares em eletroduto aparente, seção circular sobre parede ou espaçados 10 menos que 0,3 do diâmetro do eletroduto. Que diabo é isso aqui, gente, que eu acabei de ler? É um eletroduto que está sobre a parede. Só isso. Mas tem uma seção de 0,3 vezes espaçado, né? Do tamanho do eletroduto. B2, condutores multipolar, eletroduto aparente de seção circular sobre parede, espaçado dessa menos que 0,3 em diâmetro de eletroduto. Ou seja, é um eletroduto que está sendo utilizado cabo multipolar. Dificilmente a gente trabalha nesse método, porque o cabo mais barato é o cabo unipolar. É aquele cabo que vocês estão acostumados a ver, que tem em toda a residência. É o cabo unipolar. O multipolar, ele é mais protegido. Aí você pergunta para mim, professor, mas o cabo multipolar, ele precisa ser colocado dentro do eletroduto? Depende. Dependendo da fábrica que você está utilizando, você precisa. Porque você tem ali movimentações de grandes cargas, por exemplo, materiais metais, e se bater num pedaço de cabo desse, imagine que dá um curto-circuito ali, tem uma máquina danifica o operador. Tem que ser pensado nisso. B1 é um dos métodos mais utilizados. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutida na alvenaria é o que vocês têm na casa de vocês. Um eletroduto dentro da parede. E dentro dele vai o cabo. B2, cabo multipolar em eletroduto, seção circular embutida na alvenaria. O cabo multipolar é o cabo, aquele cabo PP, né? Que ele tem uma proteção maior. E aí tem vários métodos. Isso aqui é só uma amostra, tá? Isso aqui não são todos. Critério para condutores carregados. O que é condutores carregados? Condutor carregado, eu vou ligar minha câmera, que eu vou começar a desenhar. Eu gosto muito de desenhar. É uma minha maneira fácil para mim de o aluno entender. Mas enquanto eu não ligo minha câmera, eu vou explicar o que é condutor carregado. Condutor carregado é o famoso fase neutro, fase-fase. O fase, ele é considerado condutor, fase carregado. O neutro também é considerado condutor carregado, porque a fase passa a corrente e retorna pelo neutro. Teoricamente, é bom entender assim. Então, o neutro, se ele está passando corrente elétrica nele, ele está sofrendo uma penalidade de ter uma corrente, como é que a gente chama? A gente chama de efeito indutivo. Quando você passa corrente elétrica em um determinado condutor, você está sofrendo um campo magnético ao redor daquele cabo. Isso afeta no dimensionamento. Por que isso? Isso é para levar em consideração no dimensionamento de condutores. Olha aí a tabela. Dá uma olhada na tabela. Monofásico, 2 condutores. Monofásico é fase neutra. É levado em consideração 2 condutores. Monofásico a 3 condutores. Como assim monofásico a 3 condutores? Imagine que você tem uma fase e 2 neutros. Ou 2 fases e 1 neutro. 2 condutores. Ou seja, aquela fase ele tem o mesmo campo indutivo que aquela outra fase. Então isso não vai interferir nos outros circuitos. Tá? 2 fases sem neutro, 2 condutores.
porque tem ali campos diferentes. Uma vai e outra volta. São sentidos diferentes. 2 fases com neutro, 3 condutores carregados. Trifásico com neutro, 3, e trifásico sem neutro, 4. Quando é trifásico com neutro, geralmente o neutro é balanceado. Agora, essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui é a tabela 33 a 5410. Nessa tabela, ela traz a corrente dos condutores. Vamos tentar entender essa tabela. O que está escrito no início dela? Métodos de referência indicados na tabela B, da tabela 33. Tá faltando algumas informações aqui. Por exemplo, nessa tabela não fala qual é o tipo de cabo, né? Porque cada cabo ele tem uma corrente elétrica diferenciada. E também, onde você instala, ele sofre uma corrente diferenciada. Esse aqui, que vocês estão vendo, é a tabela 33, que é o cabo de unipolar, de PVC, 70 graus. PVC é o cabo mais barrela que tem, 70 graus. Como assim? 70 graus é a temperatura até ele é normal. Então, se você pega... A gente nunca leva em consideração um cabo quente quando você coloca a mão nele. A gente precisa medir a temperatura dele. O cabo de 70 graus parece ser muito mais a temperatura dele. Sobrecarga 90 e curto-circuito é 160 a 130. Essa tabela tem na 5410. Vamos para o que interessa aqui. Tá vendo ali as letras A1, A2, B1, B2, C e D? Esses métodos ali são aqueles métodos que a gente falou. Então, vamos comparar o método B1 com o método A1. Ó, imagina o cabo 2,5. O cabo 2,5 ele está sofrendo ali, ó, no método B1, 2 condutores carregados, que é fase neutra, está sofrendo 24 amperes. Ele suporta até 24 amperes. Ou seja, em eletroduto embutido à alvenaria, aqui vocês estão na casa de vocês. O método A1 é aquele eletroduto aparente, espaçado sobre a parede, de até 0,3, aquele eletroduto que fica por fora da parede. Então, eles têm uma capacidade, o quê? Menor, até 19,5. Por quê? O eletroduto dentro da parede, ele sofre um resfriamento, diferente do que o eletroduto exposto. Então, com base nisso, a condução deles são diferentes. É importante isso. Aqui, mais na frente, ele traz... o dimensionamento de queda de tensão. Essa tabela aqui, ela mostra a tensão nominal. Esse critério aqui, ó, é o critério de capacidade de condução de corrente. E esse critério aqui é o critério de capacidade de queda de tensão de distância. Imagina que você tem uma chácara e você tem lá um riacho. Esse riacho lá, o rio, fica a 200 metros da sua residência. Aí você faz lá um viveiro de peixe, aí você coloca uma bomba, aí você vai lá, compra um fio 2,5, aí você pensa, 2,5 dá, eu já liguei um fio de telefone na bomba, vamos supor, né, você pensou assim, e funcionou, então 2,5 dá que sobra, aí você liga a bomba queima, queimou a bomba na outra semana, caramba, bicho, que azar, aí você rebobina a bomba e queima a bomba de novo, caramba, bicho, que azar. Aí você acha que é o fio que ficou pequeno, porque você viu lá que esquentou pra caramba o fio, aí você coloca um fio de 4 milímetros, aí você aprendeu que a distância interfere. É desse jeito, a pessoa, infelizmente, quem não estuda, aprende errando. Não sei se alguém já teve algum problema assim. Quando você coloca um fio a 200 metros de distância lá da bomba até o riacho, os 127 volts que sai da sua residência, que vai para a bomba, ela não chega lá mais 127 e acaba de 2,5. Você precisa aumentar o diâmetro do cabo por causa dessa distância. Por mais que a corrente elétrica dê, por mais que você olhe na tabela que a bomba tenha só 2 amperes, 3 amperes, mas aqueles 2,5 não dá pela distância. Ele não chega lá a 127 volts, ele vai chegar lá a 90 volts e a bomba vai forçar e vai queimar. E você sabe do que eu estou falando, porque a bomba queima mesmo, se não tiver 127 volts. Então, aquela regra é para isso. E a terceira regra é a seção mínima. Seção mínima para iluminação é 1,5 e 2,5 para força. Então, quando a gente for dimensionar, a gente leva o mínimo. Vamos supor, você fez, como eu expliquei, vou voltar. Imagine que você tem uma bomba, aí você olhou na bomba, ela tem 2 amperes.
O cabo de 0,5 milímetro dá, ó, tá vendo? Ó, o cabo de 0,5 ele tem uma corrente de até 7 amperes, 9, 8, 10, 12 amperes, dependendo de onde você instala. Então, ó, uma bomba de 2 amperes dá tranquilo cabo de 0,5 milímetros. Isso aqui é um fio de telefone de 0,5 milímetros, como eu expliquei para vocês. Mas existe a regra mínima. Qual é o condutor mínimo? Qual é o condutor mínimo para uma bomba? É circuito de força, então é 2,5. E aí, professor? 24 amperes? É só 2? Não, gente, é regra mínima. Não tem essa não. Se você for fazer um dimensionamento, tem que seguir a regra mínima. 2,5 força e iluminação e meio. E para comando elétrico, que não vem explicando aqui, é 0,75. Para quem vai trabalhar com comandos, tá aí a dica. Eu não gosto de trabalhar com 0,75 nem 1 milímetro, é muito fino. É bom 1,5. 1,5 é bom para fazer quadro de comando. Mas a gente não se preocupa não, a gente vai chegar lá. Eu sempre vou falar algumas coisas de outra disciplina. Eletrocalha. Eletrocalha. Eletrocalha é um método de instalação muito utilizado em galpão industrial e em instalações industriais. Se vocês trabalharem em alguma indústria, na MAG, na Cargill, ou até mesmo na Santo Antônio, como talvez alguns trabalham, vão encontrar muito eletrocalha. Eletroduto é uma instalação elétrica mais voltada para a residência. Existem algumas instalações elétricas modernas que são embutidas através de espaçamento, de construção. Bom, essas são instalações elétricas de baixo custo. Existe uma regra mínima quando você vai fazer um dimensionamento condutor. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quem já trabalha como eletricista, quem já fez serviço de eletricista, uma das maiores dores de cabeça que a gente tem é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, espaçamento de eletroduto. Imagina que você tem um eletroduto que sai do quadro, quando você olha aquele eletroduto ali, é um eletroduto 3/4, ou de 1 polegada, o bicho está lotado de fio. Você não consegue passar nenhum fio de 1 milímetro. Você não consegue passar nenhum fio de 1 milímetro, nem com vaselina, nem a pau. Isso porque aquele projeto não levou em consideração a regra de espaçamento, que eu vou explicar para vocês agora. A regra de espaçamento é, se você tem um eletroduto e aquele eletroduto superar mais que 3 condutores, olha ali, ó, tá vendo ali 40%? Se você passar mais de 3 condutores, você precisa ter no máximo 40% de ocupação e 60% livre. Ih, gente, isso está muito fora da realidade. Para quem trabalha como eletricista. Passa nem perto. Mas essa é a regra. Tá aí a regra. Então, quando você dimensiona um eletroduto, o eletroduto tem que ser dimensionado para sobrar 60%. Isso é previsto, segundo a norma 5410, para quando você já prevendo a expansão da residência nos próximos anos, nos próximos 10, 15 anos. Porque imagina uma residência 10 anos atrás, não tinha ar-condicionado. Não tinha tudo isso que a gente tem hoje, não tinha micro-ondas, não tinha nada, era só ali tomada. Agora você tem ar-condicionado, aí você já inventa uma varanda ali para um churrasco, aí você já inventa uma outra coisa ali, daqui a pouco aquele produto já está lotado de fio mesmo. E essa é a verdade. Então, essa é a regra. Comprimento máximo tem 15 metros para ambientes internos e 30 metros para ambiente externo. O que é isso aí, gente? Essa distância. É o espaçamento máximo de um eletroduto entre um ponto e outro. Imagine que você tem um eletroduto reto, o máximo que esse eletroduto pode chegar reto é 15 metros. Aí você tem que colocar uma caixinha, aí coloca mais tantos metros. Por que isso? Isso é para evitar, quando o eletricista for fazer manutenção, for puxar o fio, os cabos guia tem uma distância no máximo de 15 metros. Então, eu nunca vi um cabo guia de 30 metros. E olha lá. Porque o cabo guia, quando você coloca ele dentro do eletroduto, você vai fazer o guia do fio, né? E mais que 15 metros atrapalha. Então, essa é uma regra para quando você for fazer isso aqui é muito aplicado para vocês, num galpão industrial. Imagina que a fábrica ou a indústria que vocês estão trabalhando fez uma expansão, fez um negócio legal ali, aí chamou você, aí falou o seguinte, ó, você vai ser o cara que vai fazer elétrica. Aí você, meu Deus do céu, eu nunca trabalhei com elétrica, eu vou ter que fazer elétrico disso aí?
Aí você inventa de colocar lá 40 metros de fio, 40 metros de eletroduto, você vai se enforcar com o tanto de trabalho que vai dar para fazer a manutenção depois, que você mesmo vai fazer. Então, ó, cada 15 metros coloca uma caixinha, para facilitar a passagem dos fios. Tá? 30 metros para ambientes externos. Porque ambientes externos geralmente são prédios que fica na posição vertical, e aí facilita a passagem dos cabos, né, de baixo para cima. Aí, com a força da gravidade, os cabos já descem com mais facilidade. Aqui mostra algumas aplicações do que eu tinha explicado sobre os B1s, B2, B3. Sempre bom vocês terem a norma pura para ver isso aqui. Isso aqui é mais interação para vocês. Aqui na página 100 mostra sobre a eletrocalha. Fios e cabos isolados instalados em leitos de cabos em eletrocalha. A eletrocalha, a 5410, a NBR 5410, ela não dá nenhuma orientação para fazer esse dimensionamento de eletrocalha, mas a gente adota a mesma regra. A gente calcula a área da eletrocalha e dimensiona para fazer o dimensionamento de condutores. A eletrocalha sempre sobra, porque a eletrocalha é 100 por 50, bicho, é escroto a eletrocalha. É para passar cabo de 90 milímetros, 50 milímetros, vocês sabem do que eu estou falando ali. É cabo grande mesmo. Então, quando você for dimensionar a eletrocalha, você dimensiona para esse critério, como eu expliquei para vocês. Vocês vão trabalhar muito com isso aí, a eletrocalha. A eletrocalha, a eletrocalha, ela não pode ser utilizado o cabo unipolar, é o que mais encontra. Porque o cabo em eletrocalha unipolar, ela acaba corroendo ali e acaba energizando. Isso dá muita fuga de energia. Aí o DR vive disparando. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês. Aqui vem falando sobre algumas normas de segurança. Eu acho que eu já estou na próxima. Já encerrei aqui, eu acredito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou calcular, vou ligar minha câmera. Eu vou calcular com vocês. Vou fazer um dimensionamento de um condutor. De um motor. Vocês vão trabalhar muito com motor, então eu vou pegar um motor aqui de 5 CV e vamos calcular esse trem. Vai lá. Perfeito. Deixa eu virar a minha câmera. Imagina... Deixa eu pegar aqui a caneta azulzinha. Então, vamos dimensionar aqui Vamos supor, você está lá no chão de fábrica, aí você está sem internet, não está sem nada, você quer dimensionar um cabo. Deixa eu pegar aqui a caneta marrom. Vamos levar em consideração o seguinte: você tem um motor elétrico. Imagine que isso aqui seja um motor elétrico. A potência dele é 5 CV. Você vai ligar ele a 220 volts. Certo? 220 volts. O método de instalação é o método de eletrocalha. Deixa eu voltar lá para a apostila. O ideal seria se eu tivesse um computador aqui. Assim eu ia interagir com o computador para ver qual é o método de instalação. Vamos verificar aqui. Instalações elétricas industriais utilizam muito eletrocalha. Então eu vou trabalhar com eletrocalha. Deixa eu pegar aqui a eletrocalha. Deixa eu voltar. Existem uns aplicativos legais aí para fazer dimensionamento. Só que a gente precisa entender como funciona esse cálculo, para depois a gente trabalhar com essa automação. Tá aqui. Cabos unipolares, que é o método C. Cabos unipolares em cabo unipolar em bandeja não perfurada, perfilado. A eletrocalha é perfurada, né? Então, cabos unipolares ou cabo unipolar em bandeja perfurada horizontal e vertical. Função E ou F.
F é unipolar. As indústrias são sempre mão de vaca. Sempre tem um cabo mais barato, que é o cabo unipolar. Então, eu vou usar o método F, que é... Pensa nos caras que são mão de vaca, são esses empresários. Então, eu vou usar aqui o método F, que é a eletrocalha. E a distância, vou colocar aqui uma distância boa, de 80 metros. Então, qual é a primeira regra aqui? A primeira regra, eu preciso saber a corrente elétrica desse motor. Então, vamos lá. Para saber a corrente elétrica, vamos utilizar a lei da potência elétrica, que é tensão vezes corrente. Isso aqui vocês já sabem de cor. Só que para motores elétricos, 5CV, eu estou usando aqui como se fosse motor trifásico, tá? A maioria dos motores nessa potência aqui são trifásicos. Quando você usa o termo trifásico, você usa a palavra raiz de 3. Trifásico, raiz de 3. Para motores, você leva em consideração um rendimento. Aí eu vou colocar aqui de vermelho, porque isso é importante. O rendimento, nem todo cálculo usa o rendimento. O fator de potência usa, é o fator de potência. E em alguns casos, o fator de serviço. Que é o fator de serviço, tá? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Vamos descobrir a corrente elétrica desse motor. Então, eu sei que a corrente elétrica, então, vai ser aqui, ó. Corrente elétrica vai ser a potência sobre tensão vezes corrente vezes raiz de 3, vezes o fator de potência, vezes o fator de serviço. Para quem não sabe o que é fator de potência, aqui talvez seja novo para vocês. Esses dois termos aqui, ó. Fator de potência e fator de serviço. Fator de potência, vou explicar de uma forma breve. Fator de potência é como que a energia elétrica está sendo utilizada. Imagina um copo de um chopp. Acho que o Michel já deve ter explicado isso. Aqui você tem um líquido. Esse líquido aqui, ele representa a potência ativa. E esse outro aqui, a espuma, representa a potência reativa. Ela é necessária. A espuma é necessária, né? Você sabe do que eu estou falando. A espuma é necessária. Mas, para quem não bebe, eu não bebo. Mas, a gente sabe que ela ocupa um espaço no copo. E esse espaço, a gente precisa, quando a gente fala de elétrica, a gente precisa levar ela em consideração porque ela cria um espaço no condutor. Se a gente não leva em consideração esse espaço, eu sobreaqueço o condutor, que é o fator de potência. O fator de serviço é um fator que geralmente todo motor tem quando você tem uma sobrecarga que o motor pode suportar. O motor ele é fabricado, ele trabalha na potência dele, 5 CV. Só que alguns motores eles trabalham com a potência a mais daquilo que foi projetado. Então, como assim? Na placa do motor vocês vão encontrar um número, 1,1, 1,25. Então, quando vocês encontram o termo, vou colocar aqui no cantinho. Vou chamar isso aqui uma potência que o motor trabalha acima do normal. O normal é 5 CV, mas ele trabalha acima de 5 CV se ele não sofre nenhum dano. É uma característica que o motor tem. E esse número ele é dado geralmente é 1,25, às vezes é 1,1, às vezes é 1. Quando é 1,25, ele representa que ele trabalha 25% acima. Quando é 1,1, representa 10%. E quando é 1, é 0%. É como se fosse porcentagem. Então,
Esses dados têm que ser vistos na placa do motor. Tá? Então vamos calcular. Aqui nessa minha equação faltou só o rendimento. O rendimento, ele é um número que a gente precisa calcular da seguinte forma. Tenta pensar comigo aqui. O motor elétrico, olha só, isso é importante. Isso é eficiência energética. Eu sou especialista em eficiência energética, eu trabalho muito com isso. O motor elétrico, ele oferece 5 CV. O que é 5 CV? É 5 vezes 75 kgf. Ai, pai, eu tô Ou bem seja, assim. cada CV é 5 kg, 5 vezes 75 dá uma potência que eu não sei. E aí você tem ali esse torque de 5 vezes 75 kg-força que o motor tem. Isso é na ponta do eixo, tá? Não é potência consumida, é potência na ponta do eixo. A gente sabe que o motor não é perfeito. O que ele oferece de potência mecânica não é a mesma que entra de elétrica. Então, o que ele entra aqui, ó, o que ele entra é o que eu pego do rendimento. Mas que droga! Senhores, meu celular descarregou. Eu vou continuar esse vídeo numa outra hora. E eu passo para vocês. E aí, que deu aí, pessoal? Acho que o professor saiu da reunião aí, acho que deu falha na gravação, né? E aí, tá dando de entender aí alguma coisa aí? Tá meio complicado, hein? Pai, tu tá falando com isso aí? Nem? O que tu tá falando? Pois é, acho que ele vai continuar só depois nessa essa videoaula aí, ó. Acredito que ele vai concluir a gravação, né? E depois mandar aí o final da aula, né? Ele falou que tinha concluído ali já, né? É só acrescentar o negócio do motor, né? Não sei nem se ele gravou, né? Ele falou que tinha acabado, né? Que para nós ali foi. A questão é aquela dos multímetros ali, né? Do amperímetro, né? Para a gente matar SA3, né? Acho que o que ele explicou ali, Pois é, né? acho que dá para matar já. O pior que se não salvou, eu perdi, que eu cheguei agora há pouco, aí não ouvi, né?
E a outra atividade já é pro final do mês, né? 2/8. SA, A3, né? A 3 é pro dia 26 agora. É. E a Pois é, ó. outra, SA4, é pro dia 2/8. Dia 2. Ah, beleza. Acho que eu vou sair também, que finalizou, só tá nós dois já aí. Pois é, irmão. Valeu, filho. Então eu saio. Falou. Falou.